são curas, milagres, maravilhas, restauração matrimonial, enfim, algo extraordinário, né? Bênçãos maravilhosas que o nosso pastor Carlos Eduardo Braga, nas ondas do rádio há mais de 25 anos, né? Mais de 25 anos o pastor está nas ondas do rádio, né? Em diferentes emissoras, né? E também, né, pregando a palavra de Deus, orando, né, pelas vidas e coisas extraordinárias, né, sempre acontecendo, né? Cada irmão, né, é alvo da ação de Deus, né? Quantas maravilhas na Joaquim Nabuco, 101, quase esquina com o Santos Dumont, quantas maravilhas ali na Zezé Diogo 947, na Rufino de Alencar 192, né? Enfim, né? Quem conhece o pastor, o missionário, o casal, né, tem visto muita gente, não há nem como contar, muitas pessoas agraciadas, beneficiadas, em diferentes lugares, e muitas ao mesmo tempo, pois nas ondas do rádio, muitas pessoas são alvo da ação de Deus, e na internet o mundo inteiro, né? E cruzadas, né? Enfim, né? Situações que o homem de Deus foi convidado a ministrar a palavra de Deus em diferentes lugares, né? Até fora do Ceará também, né? Como na cidade de Surubim, Pernambuco, né? Onde muitas pessoas fizeram filas, né? Para, depois de ouvir a palavra de Deus, constatarem a palavra de Deus se materializarem, milagres, maravilhas acontecerem, né, de forma extraordinária, e também tantos outros locais. E o espaço continua, vem até aqui, se levante, o irmão Marcos, a irmã Lene vem logo, depois o irmão Marcos, amém? Bata palmas para o Senhor. Para o Deus, né, que faz a mulher estéril ser alegre mãe de família. Muitas palmas para o Senhor. Pessoal da igreja, com a paz, a graça e a misericórdia do Senhor. Irmão, quero agradecer ao Senhor, pois o mês de março eu fiquei... Teve um mês aí que os pessoal ficaram com virose, com desinteria, e eu fiquei com desinteria uma semana. O pessoal dizia que era uma virose. E uma semana durou essa desinteria, e eu não me alimentava, só tomava soro. E eu comecei a ficar fraca, né? Perdendo as forças. E uma segunda-feira eu já estava fazendo com sangue. E ali eu fiquei aflita, pois eu não tinha mais nem força de me levantar. E eu tenho Abner, meu filho, e eu cuido de outra criança. E era uma tarde, aí eu estava tão mal mesmo que eu liguei para a programação. E eu disse ao pastor que eu estava pedindo oração porque eu estava doente, né? Com uma virose. E imediatamente o Medinardo ligou e falou o que estava acontecendo com o pastor. E ele se prontificou em orar, na hora. E quando ele estava orando, eu me ajoelhei e ele, quando terminou a oração, irmão, eu tive força, eu me levantei, eu fui ao banheiro. Voltei ao banheiro, fiz a minha necessidade normal. Uma pessoa com desinteria, uma semana, a gente fica muito fraco. Eu não tinha nem força, pois eu não me alimentava. E foi terrível. Eu quero louvar a Deus pela a ação de Deus, foi imediata na minha vida. E agradecer também ao pastor, pois só o Senhor mesmo na vida dele. Eu também quero exaltar o meu Deus, pois eu era casada, e eu estava com 10 anos de casada e eu não conseguia engravidar. E eu fui a alguns médicos, ele disse que era impossível. E quando ele disse que era impossível, uma madrugada na Dragão do Mar, o pastor estava, era um dia de sexta para sábado.
E ligou uma senhora, ela pedindo oração, que ela há 5 anos que estava casada e não engravidava. E o pastor orou por ela na hora. E quando ele estava orando, eu coloquei minha mão no meu baixo ventre. Irmãos, passou 3 meses, eu comecei a ficar enjoada, fiquei salivando direto. E eu fiquei gripada, né? Aí eu pensava que era gripe mesmo. E depois de 3 meses, eu fui ao médico, bati uma ultrassom, estava com 3 meses e 15 dias de gestante. Para mim, foi assim, eu tive vontade de gritar na hora, eu chorei, assim, porque era impossível para mim eu ser mãe. Hoje meu filho tem 5 anos, graças a Deus, eu louvo ao Senhor, pois eu tive esse privilégio e agradeço mais uma vez o homem de Deus e a missionária. Quando bater muitas palmas para a palavra de Deus, não poupa as suas palmas, pois quem aqui congrega é testemunha alvo de grandes maravilhas. O Marcos também irá usufruir deste momento. Você pode continuar batendo muitas palmas, não poupa as suas palmas, pois são grandes maravilhas, grandes feitos que todos aqui têm presenciado. Pode bater mais palmas, não faça poupança de palmas, amém? Igreja, a paz, a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, amém? Irmãos, eu quero mais uma vez usar esse momento, essa oportunidade para bendizer a Deus pelo que o Senhor fez na minha vida, tem feito na vida da minha família. Essa semana eu encontrei uma senhora conhecida lá do bairro e ela falava de uma situação muito difícil que ela está passando e eu lembrei da situação que eu vivi também, né? Porque ela tem um filho que está envolvido com drogas e ela me contando que essa semana ela chegou em casa e não tinha nada em casa, ela estava cozinhando já num carvão, porque ele vendeu tudo que tinha dentro de casa, ele vendeu a geladeira que ela tinha comprado nova, vendeu fogão. Uma noite que ela foi trabalhar, quando ela chegou em casa não tinha nada, em apenas uma noite, algo assim que, contando, quem não conhece assim, quem nunca vivenciou, nunca teve uma proximidade maior com essa situação da droga, do entorpecente, realmente não sabe o que é, não sabe assim, não dá para mensurar o que é, a situação realmente é difícil. Quando alguém está realmente preso às drogas, né, preso ao vício, fica inteiramente entregue, né? E eu passei por isso e muitas vezes eu tentei, já conhecia a palavra, estava desviado do Evangelho, e muitas vezes eu procurava ler a Bíblia, procurava de alguma forma buscar o socorro de Deus, mas o diabo me enganava, Satanás, né, me iludia e eu acabava que não tinha forças para voltar ao Senhor. Um dia, uma tarde, encontrei o evangelista Primo César aqui no centro da cidade e ele divulgou a programação, divulgou o site na internet e daquele dia que eu tive esse encontro com o evangelista Primo, eu creio que Deus já começou a gerar aquela situação, pois vi que eu estava precisando desse socorro e de alguma forma eu já vinha buscando, não tinha assim, mais a programação na Dragão do Mar, já era outra rádio, também não tinha conhecimento da nova programação e eu arrumei um trabalho, uma empresa, onde eu tinha acesso à internet lá e eu aproveitei a ocasião para
para nas noites de angústia, ali na madrugada, buscar, acessar www.buscandoacristo.com.